Este é mais um Giro Bahia para você ficar ligado sobre tudo que acontece no Esquadrão de Aço aqui no seu canal O Preto Tricolor. Tem novidades envolvendo o time do Bahia, que se representou após tomar 5-1 da equipe do Mirassol, com novidades no time principal, né? Alguns jogadores que estavam no BM já estão retornando aos trabalhos com bola. Tem também uma novidade tanto quanto estranha da equipe do Confiança, que não vai ter seu goleiro titular na final da Copa do Nordeste. E por falar de final, né, de decisão, tem também uma finalíssima, o clássico Bavi, na final do Nordestão Sub-20. Tudo isso e muito mais aqui no seu canal O Preto Tricolor. Simbora, vamos nessa. Olá, nação tricolor, meu nome é Douglas Santana, estou aqui no canal O Preto Tricolor trazendo as principais notícias do Esporte Clube Bahia para você que está aí do outro lado. De antemão, já peço para que você largue seu like aí, ó, largue um joinha aí pra gente, está aqui embaixo. É só clicar aqui no like e também vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Não custa nada, é de graça, é gratuito e você só vai fazer com que eu tenha mais moral com o YouTube, né? Até porque quanto mais likes vocês, né, distribuírem, né, você que está do outro lado estiver assistindo, você der um like, quanto mais like você der, melhor, né? Porque a plataforma vai poder distribuir, né? Amplificar ainda mais esse vídeo para que mais pessoas, mais torcedores do Esquadrão de Aço possam assistir e ficar bem informados sobre o Esporte Clube Bahia. Até porque aqui tem notícia boa e de qualidade, porque no seu canal Preto Tricolor tem Bahia, informação e resistência. Mas bora falar um pouquinho sobre a divisão de base, né? Sobre o Sub-20. Lembrando que o Esquadrão de Aço vai ter uma finalíssima aí, né, pela frente, além do principal que vai estar disputando a final no Nordestão a partir da próxima quarta-feira em jogo de ida e volta. Tem o time sub-20 que vai também disputar a final da Copa do Nordeste da categoria, né, sub-20, um Bavi, e o Bahia divulgou os detalhes de como será essa decisão que acontecerá em jogo único. Tá aqui a matéria no site oficial do Esporte Clube Bahia. Assim também como na categoria profissional, a Copa do Nordeste Sub-20 está chegando na reta final. Os pivetes de aço, em busca do título regional, já sabe quando voltarão a campo. A semifinal contra o Vitória em jogo único acontecerá na próxima sexta-feira, dia 5, ou seja, a próxima sexta-feira tem decisão, valendo vaga na finalíssima do Nordestão Sub-20. Um clássico para ver que deve promete pegar fogo. O clássico, né, do Sub-20 vai acontecer no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, a partir das 3 da tarde. Quem vencer estará na final e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. A outra semifinal será entre Ceará e Fortaleza, ou seja, dois clássicos. Bavi de um lado e um clássico cearense, Ceará e Fortaleza do outro. Né? O Bavi terá a torcida única do Bahia e portões abertos, ou seja, 0800 para você que estará aí em Feira de Santana, ou você que está aí em Salvador na sexta-feira, sextou, não tiver nada para poder fazer, né? Pode acompanhar, viajar 100 quilômetros para poder acompanhar o jogo entre Bahia e Vitória no Jé da Princesa, semifinal, jogo único da Copa do Nordeste Sub-20. Eu falo 100 quilômetros em relação daqui de Salvador. Se você estiver em outra localidade, obviamente que o rádio de distância ela é menor, né? Um pouco menor ou maior, né? Dependendo do lugar. Mas é claro, vamos torcer para que para a nossa base, né? Para que o nosso Sub-20, recém-campeão baiano, recém-heptacampeão baiano, né? Após golear o Estrela de Março no jogo de ida e ganhar a partida de volta, né? Foi campeão baiano e agora está em busca do título nordestino, né? Do regional pela Copa do Nordeste, né? Uma boa sorte para os garotos da Copa do Nordeste. Quem que aparece na foto é o João Cone, né? Inclusive, um dos atacantes. Na verdade, agora é o João Andrade, né? Mas é um dos atacantes da equipe da base do Bahia. Tá aí, Bavi no Sub-20. Fiquem ligados que qualquer novidade vocês estarão informados aqui no canal O Preto Tricolor. Já mudando de assunto e agora falando do time principal, que realmente vive sim uma decisão, né? Vai viver uma final, né? Já que o Sub-20 vive uma semi, o time principal vai viver uma final. É uma semana de decisão, né? Uma semana de data FIFA, onde a CBF aí conseguiu encontrar, né, a melhor data para poder encaixar essa final da Copa do Nordeste, que já deveria ter acontecido no início da temporada, está acontecendo agora quase do meio para o final, né? Mas o Bahia já se reapresentou após tomar aquela dolorosa e acachapante goleada por 5-1 da equipe do Mirassol, né? Uma vergonhosa goleada da equipe sofrida pela equipe do Mirassol. Mas o Bahia já se representou, até porque o jogo é na próxima quarta-feira e será lá em Aracaju, na Arena Batistão. Então, não tem folga, né, para essa semana. Precisa se preparar o quanto mais cedo possível para poder ficar atento, né, e também já mudar a chave de olho nessa decisão.
E hoje teve a representação do time masculino, né, do time profissional. O grupo iniciou nesta segunda-feira a preparação para a final da Copa do Nordeste. Os titulares, ou aqueles que atuaram por mais de 45 minutos, foram liberados pela comissão técnica. Os demais, né, no CT Everest Macedo, iniciaram o dia com atividade na sala de musculação. Em seguida, no campo 2, o grupo fez um aquecimento técnico. Nos dois exercícios seguintes, o treinador Rogério Ceni liderou uma atividade tática que contou com a presença dos pivetes de aço do sub-20 e sub-17. O auxiliar Charles Rambert, o auxiliar francês, né, de Rogério Ceni, fez um treino de finalizações com os meio-campistas e atacantes, enquanto os defensores com Rogério Ceni, Leandro Del e Nelson Simões foram orientados em um trabalho específico para o setor. As novidades, né, como eu já falei no início do vídeo, ficam por conta do Michel Araújo e Gilberto, né, que treinaram normalmente com um grupo. O Michel Araújo que teve um, um, uma lesão muscular, né, ainda no jogo contra o Corinthians, que o Bahia venceu por 2-1, né, pelo Brasileirão, o primeiro jogo do turno, desse retorno brasileiro. E Gilberto que também o Gilberto que se machucou recentemente, né, acho que ele, salvo engano, ele se machucou contra foi um jogo antes do jogo contra o Santos. Acho que foi no jogo. Me esqueci agora o jogo que ele se machucou, mas enfim, o Gilberto também se machucou, né? Machucou, na verdade, o pubis, né? Ele sentiu o pubis no jogo do Bahia, tem umas 2 semanas mais ou menos, e já tá também de volta a treinar com o grupo, ou seja, pode ser um dos titulares do jogo contra o Confiança. Acredito que tanto o Michel Araújo quanto o Gilberto podem ser titulares, até porque a tendência é que o Rogério Ceni utiliza um time mesclado, né? Já que o time titular está bastante cansado e foi um dos motivos para que o Bahia tenha sofrido, né, a goleada contra o Mirassol. E também porque Arias está convocado para a seleção colombiana, como o jogo acontecerá em meia data FIFA, então o Arias não estará disponível para o técnico Rogério Ceni. Então a tendência é que o Gilberto seja titular nesse jogo contra o Confiança. Já o zagueiro Canu, né, que teve uma ruptura, né, do tendão de Aquiles e uma lesão também na panturrilha, iniciou o processo de transição física. De acordo com algumas informações divulgadas tanto por Matheus Barbaço, né, do canal Sumaz Bahia, quanto de Yuri Santana, do canal do Puco, a tendência é que o Canu volte no fim de outubro, início de novembro, né? Mas vamos ver para que, né, o trabalho da galera de performance e saúde possa conseguir recuperar esses dois jogadores ainda há tempo, né, do mês de outubro, visando essa reta final de temporada. Já outros jogadores lesionados, como Alexandre, Ademir, Eric e Eric Puga, inclusive que se machucou contra o Mirassol, né? Novamente, ficaram em tratamento na fisioterapia do clube e ainda não tem previsão de volta. O Alexandre possivelmente pode voltar no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense, né, na segunda semana de setembro. Já o Ademir ainda tem uma previsão um pouco mais longa, pode voltar no mês de outubro, né, de acordo com as informações que são divulgadas pelos setoristas, né, do Bahia. Já o Eric o Eric ainda não tem previsão, mas ainda está um pouquinho atrasado em relação ao Canu. E o Eric Puga também ainda não tem uma previsão, porque ele chegou a voltar, né, contra o Fluminense na última semana, fez ali por volta de 30 a 40 minutos, mas se machucou novamente contra o Mirassol. Então ainda está em tratamento, tentando saber o que realmente aconteceu para ver mais ou menos o tempo de retorno. No mais, as grandes novidades que realmente foram o Michel Araújo e Gilberto, que treinaram com o grupo, e a representação do Bahia, né? Vamos ver agora como é que será o treino desta terça-feira, né? Que é o segundo e último treino antes dessa decisão contra o Confiança, e saber também qual será a provável escalação do Bahia. Pelo lado do Mirassol, uma novidade tanto quanto estranha, né? Porque o goleiro Felipe deixou Confiança e não enfrenta o Esquadrão de Aço na final da Copa do Nordeste. O contrato com o clube sergipano venceu no último domingo, né? Quando encerrou a Série C, e o Confiança conseguiu se salvar do rebaixamento. E o arqueiro optou por não renovar com o Dragão, que é o mascote, né, da equipe do Confiança. O desligamento do goleiro foi anunciado pelo clube no início da noite desta segunda-feira. Aqui está a foto do goleiro Felipe, da equipe do Confiança. Segundo a assessoria de comunicação do Dragão, o contrato de Felipe venceu no dia 30 de agosto. E apesar das diversas tentativas da diretoria, o goleiro optou por não renovar um vínculo para as finais da Copa do Nordeste. Com isso, ele não participará dos duelos decisivos contra o Bahia. Ainda de acordo com o clube, né? Ainda de acordo com o clube, o contrato elaborado em 2024 foi firmado antes da divulgação das datas da Copa do Nordeste pela CBF, e havia expectativa de que a competição terminasse em julho. Além disso, o contrato previa a renovação automática em caso de classificação para a segunda fase da Série C,
o que não ocorreu para a equipe do Confiança. Felipe iniciou a temporada como titular nas primeiras 4 rodadas do estadual e também na estreia da Copa do Nordeste, período em que Rafael Mariano ainda se recuperava de lesão, depois se tornou a terceira opção da equipe, mas retornou à titularidade durante a Série C. O goleiro fez 23 jogos pelo Confiança, sendo 13 pela Terceirona, 5 pelo Nordestão e 5 pelo Campeonato Sergipano. Para a posição, Confiança conta com Alan Rodrigo e Marcos Paulo. O Dragão volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe a equipe do Bahia, a partir das 21h30, mais conhecido como 9h30 da noite, na Arena Batistão, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Tá aí a situação envolvendo o goleiro Felipe da equipe do Confiança, que não defenderá o Dragão, né? Não estará mais vestindo a camisa do Dragão nas finais do Nordestão, né? E também não pode mais contratar, né? Porque não existe, fechou, na verdade, fechou, né? A janela, né, de atletas para serem inscritos na competição regional. Tanto que o Bahia também não poderá utilizar o Sanabria, nem o João Paulo, que é o goleiro, nem também o Luiz Gustavo, que foi o zagueiro contratado pelo Bahia nesta janela de transferência. Situação complicada para a equipe do Confiança e também para a equipe do Bahia, que vem de uma goleada contra o Mirassol. Mas, como eu já falei em outras oportunidades, é a chance do Bahia mostrar a força do seu elenco também. Tem um time muito superior tecnicamente, a equipe do Confiança precisa dar essa resposta o mais rápido possível para poder faturar o pentacampeonato do Nordeste. Sou Douglas Santana, fico por aqui. Até o próximo vídeo aqui no seu canal Preto Tricolor, porque aqui tem Bahia, informação e resistência. E já peço para que você largue seu like, largue seu joinha, para poder fortalecer nosso trabalho aqui na plataforma do YouTube. Não custa nada, é gratuito e faz com que a gente tenha cada vez mais moral com o YouTube. Sou Douglas Santana, até a próxima. Bora Bahia!